incêndio no FNAF 6 foi vendido como o fim de tudo. O fim do William, o fim das almas. Mas no meio do fogo havia um homem. Harry disse que existia uma saída, disse que acreditava que ele escolheria ficar. Mas e se essa escolha nunca aconteceu? E se Michael Afton sobreviveu ao incêndio? E se a história simplesmente decidiu não nos contar? E aí, eu sou o Glitch e hoje eu quero responder uma pergunta simples, mas perigosa. A história de Michael Afton realmente termina ali ou ele continua vivo até hoje? Antes de qualquer teoria, uma coisa precisa ficar clara. Scott Cawthon nunca confirmou a morte de Michael. O que sobrou pra gente foram fragmentos, falas que não se fecham, finais carregados de simbolismo e silêncio, longo demais para ser ignorado. Então, antes de provar algo, vamos seguir a história de Michael até onde ela vai. Quando o incêndio acontece, Michael já não era mais um homem comum. Muito antes do Pizza Place, ele já passou por várias pizzarias. Desceu a Sister Location, sobreviveu a Fred's do FNAF 1. Em cada lugar, ele desceu mais fundo. Ele enfrentou animatrônicos possuídos, foi confundido com o pai e em algum ponto teve seu corpo destruído pelo Scooper. A partir dali, Michael continuou andando, mesmo quando já não deveria. Aquilo já não era mais sobrevivência, era algo além. No final do Sister Location, ele diz: "Eu vou encontrá-lo." Michael não estava tentando viver, ele estava tentando consertar os erros do seu próprio pai. E o FNAF 6 apresenta isso como o último capítulo dessa missão. Então o incêndio começa. Michael não grita, não corre, não reage. A única coisa que acontece é o Harry falando. E quando ele fala com o Michael, algo não se encaixa. Havia uma saída planejada para você. Eu acredito que você vai ficar. Harry não afirma, ele supõe. Essa é a diferença crucial, porque se existia uma saída, então o destino de Michael não estava selado, a decisão ainda estava em aberto. É aqui que muitos fãs começam a imaginar uma outra cena. Michael ouvindo a gravação, o fogo se espalhando e em algum ponto ele simplesmente decidiu ir embora. Ele conhecia aquele lugar, conhecia os dutos, corredores, rotas escondidas, e diferente dos outros ali dentro, Michael não precisava morrer. Para que o plano funcionasse, William precisava ser punido, as almas precisavam ser libertadas, os animatrônicos precisavam ser destruídos. Michael já tinha cumprido seu papel. Talvez ele apenas caminhou para fora, sem despedida, sem aplausos. O silêncio depois do incêndio não confirma sua morte, só confirma que ninguém contou mais a sua história. Mas existe uma outra possibilidade. Michael já tinha sobrevivido ao impossível antes. Depois do Scooper, ele continuou andando, sem órgãos, sem uma vida normal. Algo o mantinha ali. No universo de FNAF, isso tem um nome: Remnant. Se o Remnant foi capaz de prender almas, sustentar corpos e manter o William vivo, então talvez o fogo não funcionasse em Michael. Alguns fãs vão mais longe ainda. Eles imaginam que o incêndio destruiu seu corpo, mas não destruiu aquilo que mantinha-o de pé. É aqui que entra uma teoria curiosa. Glam Mike. Alguns acreditam que se Michael sobreviveu, isso pode ter se misturado ao que veio depois. Em Security Breach, os animatrônicos parecem inteligências artificiais caçando o Gregory. Não pense que eles são apenas IAs genéricas, afinal eles têm uma camada de personalidade. Porém, algo é diferente com Glamrock Freddy. Ele age diferente, ele protege, ele orienta, ele parece consciente. Para alguns, isso é só uma programação, para outros, é algo simbólico. A ideia que algo de Michael, seja Remnant, algum fragmento do seu corpo, agonia, poderia estar ali, influenciando o Glamrock Freddy. Isso não é algo canônico, e muitos discordam, mas é uma forma do Michael ainda continuar vivo. De um jeito bem inesperado, eu sei, mas ainda é uma forma. Mas agora precisamos olhar para um outro lado, um lado que infelizmente a gente não pode ignorar. Existe uma leitura muito forte de que Michael precisava morrer. O FNAF 6 foi construído como o encerramento, um ponto final, um sacrifício necessário. Michael ficando ali, no fogo, fecha esse arco. O incêndio não seria só uma destruição física, seria uma purificação, encerramento de uma era. E talvez trazer Michael de volta quebraria isso. Talvez a história funcionasse melhor se ele ficou ali, de todos os outros. Mas existe uma versão ainda mais silenciosa dessa história. Michael sobrevive, mas some, ele abandonou tudo. Sem pizzaria, sem investigações, sem Fazbear. Isso explicaria o porquê ele não aparece diretamente depois, porque novas ameaças surgem, o foco muda e Michael
não virou o herói, nem de perto chegou a ser protagonista. Ele apenas saiu de cena. Scott nunca nos mostrou um corpo, nunca confirmou uma morte, nunca fechou essa porta. E isso não é um descuido, é escolha. Michael Afton termina como começou, entre a vida e a morte, entre a culpa e a redenção, entre o fim e o silêncio. Michael Afton não tem um destino fechado. Ele poderia ter morrido, poderia ter escapado, poderia ter sobrevivido de uma forma que nem ele entende mais. Todas as histórias, por incrível que pareça, coexistem. E talvez essa seja a intenção. Michael Afton passou a vida tentando corrigir um erro que nunca foi dele. Talvez ele tenha morrido ali, ou talvez não. Se permite me dizer, a pergunta não é se Michael ainda está vivo, mas sim Scott Calton queria que a gente soubesse dessa resposta. Me diz aí nos comentários o que você acha. Michael morreu de verdade ou ele simplesmente continua vivo? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.